Tour pela minha biblioteca, livro 10, Colonialismo Digital. Esse livro aqui é incrível, é um livro que vai falar sobre como a nossa forma de produzir tecnologia, ela não é tão avançada por causa de questões de colonialismo, questões de imperialismo. Então a gente fica refém dos países que alcançaram essa tecnologia e que monopolizam essa tecnologia, de produzi-la e de ter os nossos dados, todo o conhecimento tecnológico nas mãos de grandes corporações. Por exemplo, a gente sabe que é o que acontece no Google. Aqui no Brasil, se a gente pensar que grande parte das universidades brasileiras elas utilizam o Google Drive para armazenar suas informações de pesquisa, a gente está falando de universidades públicas brasileiras que têm a sua tecnologia nas mãos de grandes corporações multinacionais de outros países, né? Então, isso tem tudo a ver com a colonização dos dados, o colonialismo digital. E para além disso, o colonialismo digital também tem a ver com o fato de que quando a gente pensa quais são os países que detêm a tecnologia, são os países do norte do mundo. Mas esses países vão usar o sul global para produzir essa tecnologia utilizando-se de mãos de obras baratas. Por exemplo, anotação de dados, que muitas vezes é feita em países no sul global, como a Índia, enfim, Bangladesh, pagando muito mal, com uma mão de obra precarizada. Então, o colonialismo digital, que é um livro brasileiro, ele vai propor que nós precisamos produzir a nossa própria tecnologia caso a gente não queira ser refém do colonialismo, refém da tecnologia de outros países, porque, gente, tecnologia é muito importante, os dados são muito importantes. Ter esses dados científicos, dados sobre a população, sobre o perfil de consumo, tudo isso é muito importante e isso pode ser usado contra nós, né? Porque, enfim, infelizmente essas empresas que têm esses dados, elas estão pensando no lucro, elas estão pensando em como fazer com que nós sejamos cada vez mais reféns do consumismo, das redes sociais. Então, o colonialismo digital é uma nova forma de colonialismo que precisa ser combatida, e para combatê-la nós precisamos ter soberania digital, que é produzir a nossa própria tecnologia.